Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versículos 16 a 18, encerrando hoje a segunda parte deste sermão, que é o sermão de Jesus, o chamado Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Oremos. Senhor, Tu que habitas o secreto que jamais poderíamos habitar se o Senhor, em primeiro lugar, não nos revelasse. Se há um esconderijo em Ti, não é porque nós encontramos, é porque o Senhor nos conduziu ali. Então te pedimos nessa manhã, nos conduza através da Tua palavra a esse lugar secreto, onde tudo o que importa é o Senhor e nada mais. Que hoje a gente possa sair daqui lembrando aquilo que a Tua palavra nos ensina todo santo dia, de que Tu és o centro de tudo e de todos. Assim oramos, agradecidos pela presença do Teu Espírito iluminando a nossa mente nessa manhã, para que possamos entender a Tua palavra. E é no nome do Filho, Teu Filho Jesus, que oramos. Amém. Está pensando que a gente vai falar de jejum hoje, né? Alguns até ficaram animados. Preciso de uma motivação para emagrecer. E está na hora, então, de encontrar uma boa motivação para isso. Nada como o jejum. A mesma coisa, eu acredito, deva ter acontecido aos 2 domingos atrás. Vieram aqui pensando que se iria falar sobre oração. Vieram aqui pensando que se iria falar sobre dar esmolas, oferta. Mas o que Jesus quer dizer para a gente? Será que Jesus quer falar sobre dar esmolas, sobre orar e sobre jejuar? O que Jesus quer ensinar à luz de tudo isso? Quero lembrar o primeiro sermão, o sermão do Jeff, quando ele nos alertou algo importantíssimo, dizendo que o capítulo 6, que é o que nós estamos estudando agora, é quase que um contrassenso do capítulo 5. E se você veio acompanhando com a gente a reflexão do capítulo 5, principalmente quando Cristo comissiona os seus discípulos a serem sal da terra e luz do mundo, o que nós vemos ali é que o mundo inteiro, pelas obras dos discípulos, possam ver a exibição da glória de Deus e possam glorificar ainda mais ao Senhor pelas obras dos discípulos. E aí, de repente, quando aparece o capítulo 6, nós encontramos Jesus dizendo: olha, não mostra para ninguém o que vocês estão fazendo. Não mostra para ninguém as obras que vocês estão realizando. Então, parece num primeiro momento que Jesus está negando tudo aquilo que ele estava dizendo. E não é verdade, porque Jesus não está falando das mesmas coisas. Parece que Jesus está falando das mesmas coisas, mas Jesus não está falando das mesmas coisas. Jesus não está falando da mera exibição. Jesus não está falando das pessoas enxergarem o que nós fazemos. Jesus está falando de você enxergar o que você faz. E é sobre isso que vamos falar nessa manhã. Sobre o seu olho faminto
pelas obras que você realiza. Isso não é um problema só dos cristãos, meus irmãos, dos discípulos de Jesus. Quando a gente estuda, principalmente a partir da literatura, e principalmente aquelas obras que fundaram o pensamento e a cultura ocidental, a gente descobre a figura do herói, a jornada, a saga do herói. E quem é o herói trágico dos gregos? O herói trágico dos gregos não é aquele que quer ficar rico e poderoso, quer ter dinheiro, quer ter todas as experiências do mundo, como é a jornada do herói do homem moderno, não é? Esse herói do mundo moderno, desse mundo que nós vivemos, é um herói pobre, porque quer ser rico no final. Mas aqueles heróis buscavam não apenas a riqueza e os bens, porque eles, se precisassem abrir mão das riquezas e dos bens, se precisassem das suas próprias vidas, sangrarem até a morte, eles assim o fariam, desde que seus nomes fossem escritos e registrados para toda a posteridade e jamais fossem esquecidos. O que eles mais queriam era a eternidade dos seus nomes, que seus nomes fossem lembrados, que suas obras fossem lembradas, que eles não fossem esquecidos. Isso vale para um Aquiles, mas isso vale para você, papai, para você, mamãe. Talvez você não se sinta aí um Aquiles, mas se você olhar agora para o seu filho, você vai ver muito bem o que a gente está dizendo hoje. Você quer ser lembrado por ele. Você quer ser lembrado por ela. Você quer fazer com ele um dia o que talvez você, em algum momento, tenha feito pelos seus pais. Ser lembrado. Não quer ser esquecido. Então seus ensinos, as suas obras, o seu cuidado, tudo aquilo que você realiza é para que ele se lembre de você, para que ela se lembre de você, para que eles não esqueçam de você. Quão terrível seria para um pai, para uma mãe, descobrir no final da sua jornada que seus filhos preterem eles, que são esquecidos, são jogados, largados, deixados para trás. Como deve ser o sofrimento de um pai, de uma mãe que não tem mais e não recebe mais a visita de um filho, que nem sequer mais lembra deles. Então tudo que a gente faz é para ser lembrado. Você que está trabalhando aí, não é? E que acha que porque você está todo dia lá trabalhando, não é? Você acha que esse sermão não é para você? É para você também. Se você já trabalha faz tempo, você sabe que tem um princípio muito caro no trabalho, no dia a dia, não é? Quem não vê, quem não é visto, não é lembrado. Olha aí, tá vendo? Um monte de gente aqui trabalha. Por isso que você sabe que não adianta nada você fazer as coisas, mas elas não aparecerem. Porque se elas não aparecerem, não vai aparecer a sua fotinho no funcionário do mês. Porque elas têm que aparecer. Tá certo? Não adianta você fazer algo maravilhoso, mas as pessoas não verem, porque se elas não verem, se o teu chefe não vê, se aqueles que precisam ver não estão vendo o seu trabalho, você não vai ser lembrado. Então tudo que você faz é para que você seja lembrado, principalmente no final do mês ou no início do mês, que é quando você recebe o seu honorário. Portanto, somos convocados a realizar obras o tempo todo para sermos lembrados. E isso também afeta a vida na igreja. Observe, por exemplo, a nossa dinâmica na igreja. Às vezes queremos agir na igreja como agimos no trabalho, como agimos na nossa família, com as inquietações do nosso dia a dia. Queremos ser lembrados na igreja. E o quanto de pessoas que se desencantam com suas igrejas porque elas não são lembradas não está para a história. Aliás, esse é um dos mais poderosos motivos pelos quais as pessoas saem das suas igrejas. Saem porque entraram e saíram sem serem notadas. E elas acreditam que isso é o que deveria acontecer. Elas esperam que elas sejam lembradas. E elas acham ruim, acham pavoroso, a pavorosa experiência de entrar e não ser lembrado.
trazemos isso para a igreja. Não só na nossa expectativa que temos de sermos notados na igreja, mas também nas mais diversas relações, desde uma relação de liderança numa determinada área da igreja, né, e alguma pessoa que está ali liderando e você precisa ser notado, então você aplica os mesmos métodos. Eu preciso mostrar serviço. Vocês estão vendo que eu estou fazendo várias progressões, né? Só está faltando a última, que é aquela que foi esquecida até agora e que precisa ser lembrada, que é a vida debaixo do Senhor. Alguém aqui mostra serviço para Deus? Preciso mostrar serviço, preciso mostrar para Deus que eu estou trabalhando, porque senão Ele não vai me dar a bênção. Alguém aqui fica preocupado todos os dias, dizendo assim, não, olha, eu estou fazendo as coisas, mas Deus não está vendo. E se Ele não está vendo, Ele não vai me abençoar, vai abençoar o desgraçado lá do ímpio e não vai me abençoar. Ele tem que vir eu fazer alguma coisa aqui, porque senão eu não vou ser abençoado. Então o sujeito não faz isso. Nenhum de nós faz isso. Porque não tem graça, né? Não tem graça fazer isso para quem sabe tudo, para quem vê tudo, para quem enxerga tudo. É muito chato você viver debaixo da presença de Deus, porque você não pode enganá-lo. É muito chato você não poder enganar Deus. É legal você enganar as pessoas, porque com elas você pode teatralizar a sua espiritualidade. Você pode exibir a sua piedade. Você pode exibir a sua santidade. Você pode exibir a sua pureza, a sua maneira absolutamente amorosa de lidar com os diferentes. Aceito todo mundo. Não tenho problema com ninguém. Convivo bem com todos os seres humanos. É uma desgraça de um mentiroso, uma pessoa dessa. E não tem nem vergonha de mentir. Mas tem coragem de teatralizar. Porque acredita que essa história pode ser comprada, não por Deus, obviamente, mas por alguém que pode ser enganado. Por isso a teatralização, ela é algo que nos seduz em relação à vida diante dos homens, mas não a vida diante de Deus. Por que é chato a vida diante de Deus? Eu estou sendo retórico aqui, tá? Porque a vida é chata diante de Deus. Porque não tem como você fazer de conta, né, para Deus que você é aquilo que você não consegue ser. É legal você fazer isso com os outros, porque os outros te dão a sensação de que você conseguiu ser aquilo que você sabe que você não é, mas que, olha, fiquei bem na fita, agora estou bem na igreja, agora eu estou bem no trabalho, agora eu estou bem com a minha família, né? Mas o ódio, o rancor, as coisas todas em trevas do nosso coração estão ali, precisando ser trabalhadas. Mas são essas que Jesus está vendo, meu irmão. Por que você está preocupado em esconder dos homens a nojeira e não tem nenhum pudor de saber que o teu Senhor enxerga todas elas? Sabe por quê? Porque o teatro só funciona com as pessoas que não te amam como Deus te ama. É o amor de Deus. A única coisa que faz a gente diante dele saber quem nós realmente somos e descobrir que só ele nos suportaria, de que só ele nos amaria. Portanto, a gente não vai falar sobre jejum, a gente vai falar sobre amor. São os nossos amores que estão em jogo no nosso teatro do mundo. São seus amores. O texto que nós acabamos de ler segue a mesma estrutura dos dois últimos textos. Observe, todos os textos têm uma estrutura quadripartite, né? São 4 partes, todos eles.
Todos eles começam, por exemplo, capítulo 6, versículo 2. Está lá. Quando, pois, você... Aí o exemplo, der esmola. Você corre os olhos, por exemplo, para o 5. Está lá. Quando orarem, o exemplo. E o versículo de número 16, quando vocês jejuarem. Então, o que Jesus apresenta nessa primeira parte dos três exemplos que ele dá? Um contra-exemplo. Então, a estrutura é essa, o contra-exemplo. Depois do contra-exemplo, o que Jesus apresenta? A recompensa do contra-exemplo. Então você vai observar lá, não é? Quando você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas, blá, 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 blá. Verdade lhes digo que já recebeste a recompensa, versículo 2. Você corre os olhos para o versículo de número 5, a parte B, e você vai ver, em verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Você corre os olhos, por exemplo, para o versículo 16, a parte B, e está lá, em verdade lhes digo, já receberam a recompensa. Então Jesus está mostrando nos 3 exemplos que existem contra-exemplos e a recompensa desses contra-exemplos. A terceira parte da estrutura vem agora com o exemplo a ser seguido. Então você vê, por exemplo, no versículo de número 3, mas ao dar esmola, ignore o que a mão direita está fazendo. Então ele dá o exemplo. Você corre os olhos, por exemplo, para o versículo 6, está lá, mas ao orar, entre no seu quarto, fecha a porta, está o exemplo. Você corre os olhos para o versículo 17, está lá, mas você quando jejuar, está lá o exemplo. Então, contra-exemplo, recompensa ao contra-exemplo, exemplo a ser seguido, só está faltando o que no final? A recompensa. E é isso que ele vai apresentar nos 3 exemplos. A recompensa agora daqueles que seguem o exemplo dado por Jesus. Então você vê isso, por exemplo, no versículo 4, e o seu pai que vem secreto lhe dará a recompensa. Você vê lá no versículo relacionado ao segundo exemplo, que é o versículo 6, mas ao orar, entre no seu quarto e fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Seu pai lhe dará a recompensa. Você corre os olhos para o versículo de número 18, a parte B, e você vai encontrar, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Qual é a personagem principal de todos os 3 exemplos? É o pai. E ao mesmo tempo, o que contrapõe a recompensa do pai são os outros. Então a nossa vida, ela é sempre conduzida diante dos outros e sempre diante de Deus. E a nossa vida é sempre conduzida ou pela recompensa que temos dos outros ou pela recompensa que temos de Deus. Vamos pensar basicamente como Jesus vai concluir esse sermão. Essa segunda parte do sermão. Observe que o contra-exemplo é o do jejum. Veja o que ele vai dizer. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas que desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Tá certo? Então, Jesus aqui, a ambiguidade do texto é maravilhosa, né? Porque os hipócritas, o que eles fazem? Eles teatralizam. Eles são faz de conta. Eles estão aqui lidando com a arte do engano. Eles estão lidando com a arte da sedução pela exibição daquilo que não é. Ou seja, eles não estão assim. Eles não estão cabisbaixos. Eles não estão tristes. Mas eles se fazem de tristes. Eles se fazem desse jeito para que as pessoas possam notar que eles estão naquelas condições. Primeira coisa importante, Jesus não está aqui escrevendo um manifesto contra o jejum. Alguns agora começaram a dar glória a Deus aqui, né? Porque era o motivo que precisavam. Jesus não está dizendo para você parar de jejuar, não é? Mas Jesus está trabalhando aqui as motivações. As motivações. O próprio Jesus estabelece como ponto de partida do início do seu ministério o jejum. Não poderia ele ser contra o jejum. Ele não é contra o jejum. E ao contrário, esse texto não é um texto que desencoraja as pessoas a jejuarem.
É um texto que encoraja, inclusive, as pessoas a jejuarem, mas a entenderem que o jejum não é um fenômeno de exaltação, mas de humilhação. Como a oração, que é um ato de humilhação, só ora quem está num ato de humilhação, a oração é o ato da humilhação em si. A mesma coisa é o jejum. O jejum não é algo do que gloriarmos. Uma pessoa que jejua é uma pessoa que está dizendo assim: estou lutando contra as minhas vaidades, estou lutando contra os meus desejos contrários à palavra de Deus, estou lutando contra uma força violenta que está dentro de mim, que quer me destruir e me afastar de Deus. Uma pessoa em jejum está em humilhação. Observe as passagens do Antigo Testamento que falam sobre jejum. Eles jejuam, vestem pano de saco e se humilham diante de uma catástrofe, diante de algo que trabalhou o seu orgulho, trabalhou a sua vaidade. Então o jejum se torna um meio de humilhação, porque o crente sabe que nós somos salvos na humilhação. Enquanto estiver em nós, habitando o nosso coração a íbris, o orgulho, a vaidade, temos todas as chances do mundo para dar errado em tudo aquilo que estamos fazendo. A humilhação, portanto, do jejum é o condicionamento do nosso coração que se prostra diante do Senhor. Jejum, portanto, é humilhação, meu irmão. Uma pessoa em jejum não deveria se orgulhar do jejum. Você está entendendo? Só que a hipocrisia transforma o jejum num plus da vida cristã. Existem os que jejuam, existem os que não jejuam. E os que jejuam são poderosos, são piedosos, né? São crentes. Olha como aquele rapaz é crente, jejua 24 horas sem parar. Mas esse aí, está acima do peso, não jejua coisa nenhuma. Esse aí gosta da carne, precisa trabalhar a glutonaria. É isso que vai acontecer. A gente vai estabelecer 2 padrões. A gente vai dizer quem jejua é bonzinho, quem não jejua. Portanto, o que Jesus está dizendo é que aqueles que lançam mão do jejum não deveriam usar o jejum para exibir-se como poderosos. Porque a função do jejum é o contrário. Quem jejua está jejuando justamente para não ceder a essa tentação de ser poderoso, a essa tentação de se achar poderoso, de se achar vaidoso. Quem jejua está lutando contra isso. Por isso, quando alguém usa o jejum justamente para autoglorificação, este alguém conseguiu corromper a piedade a seu favor, que é aquilo que a gente mais sabe fazer na vida. E isso é coisa de crente. Ímpio, quando peca, peca mesmo. Mas a gente não, a gente quer sacralizar o pecado. A gente quer santificar o pecado. A gente quer transformar o pecado em piedade. A gente quer transformar o pecado numa coisa boa. A gente quer transformar o pecado em algo que seja exatamente o contrário daquilo que o pecado é, algo nocivo e destrutivo. Então, o contra-exemplo de Jesus é aquele contra-exemplo em que Jesus está dizendo: não façam isso. Eu quero que vocês jejuem, mas se for para jejuar desse jeito, não jejuem. Porque este jejum é um anti-jejum, é um falso jejum. Mas ao mesmo tempo ele tem uma recompensa, porque senão as pessoas não fariam isso. Por que as pessoas jejuam dessa forma? Por que as pessoas vivem a vida dessa forma? Porque tem uma recompensa, porque elas saem ganhando com isso. Olha, meus irmãos, a falsa espiritualidade dá dinheiro. Falsa espiritualidade dá riqueza. Falsa espiritualidade faz a gente conquistar muita coisa nessa vida. Então o que a gente está dizendo aqui nessa manhã não é que Jesus é contra o jejum, mas contra o falso jejum, que só encontra guarida em nosso coração, porque o falso jejum nos traz algum benefício.
nos traz alguma recompensa. E qual é a recompensa que nós recebemos quando nós praticamos o jejum com esta mentalidade? A recompensa do louvor dos homens. Sabe aquela coisa que você está fazendo, né? Mas se a pessoa não vê, você... Mas se você fez e a pessoa viu e a pessoa falou: nossa, esse rapaz é piedoso, olha como ele ora. Era tudo o que eu queria ouvir hoje. Não tem nada mais gostoso do que um elogio, não é? Principalmente sobre aquilo que a gente não é. O elogio sobre o que a gente faz, ordinário, e que é da nossa natureza, que é dom de Deus, e que é natural. Quando alguém elogia, a gente fala: ok. O que eu estou dizendo é que o elogio gostoso é o elogio que alimenta o nosso auto-engano. É o elogio que diz assim: olha, eu não sou isso, mas a pessoa acha que eu sou isso. Pronto, era isso que eu queria. É isso que exatamente um hipócrita quer. Ele quer vestir uma máscara, e ele quer ser reconhecido não pelo que ele é, mas pelo que ele não é. E quando as pessoas não o reconhecem pelo que ele é, mas o reconhecem pelo que ele não é, ele diz: obrigado, era tudo isso que eu queria. Eu quero ser reconhecido pelo que não sou, e a minha recompensa está no aplauso, não por aquilo que sou, mas por aquilo que não sou. Por isso o exemplo de Jesus é para quebrar essa nossa mania de querermos a recompensa por aquilo que não somos. Então ele oferece o exemplo a ser seguido e diz: mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto. Que bonito, não? Era para nessa hora você puxar o freio de mão e dizer: eita! A gente está falando o tempo todo aqui que a teatralização é algo ruim, não é? Que essa coisa de ficar escondendo a realidade é algo ruim, e de repente Deus me manda passar uma maquiagem. Quer dizer que Deus de repente me manda lavar o rosto quando eu estou cansado, humilhado por causa do jejum. Eu não posso parecer que eu estou assim, eu tenho que esconder o real. Ora, é uma representação por outra. É uma troca de uma representação por outra. Ou seja, Deus está dizendo que eu tenho que trocar uma máscara por outra? Sim, é uma máscara por outra. E a pergunta é: por quê? Porque a maior de todas as humilhações é aquela em que a gente percebe que aquilo que estamos fazendo, que é extraordinário, é visto pelos homens como algo absolutamente ordinário. Eu só estou jejuando e não há nenhum motivo de louvor nisso. Ah, mas se eu ficar como eu estou, do jeito que eu estou, porque realmente eu estou cansado, esse jejum me deixou derrubado, digamos nesses termos. Quando Jesus diz assim: não se aparente assim. Jesus não está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, não. Jesus não está preocupado: olha, porque se você ficar assim, os outros vão pensar que o jejum vai te matar. Então, olha, faz uma maquiagem aí, porque eu não quero matar você, nem quero que os outros pensem que eu estou querendo matar você. Então Deus não está preocupado com o que os outros estão pensando, não. Deus está preocupado é com você. Porque Ele sabe o quanto aquela palavra de alguém que diz: puxa, realmente essa pessoa está jejuando, e realmente você estava jejuando, não era uma farsa, não é a farsa, é o real. Jesus não está falando de uma mentira agora, ele está falando de algo real. Você real, está visível a sua entrega, está visível o seu labor no Senhor, está visível as suas obras feitas diante de Deus. As pessoas estão vendo que aquilo que você está fazendo engrandece o nome do Senhor, aquilo que você está fazendo traz louvor e traz mais glória a Deus. É disso que Jesus está falando, mas Jesus não está preocupado com o que os outros estão pensando,
acontecendo, porque os outros agora estão enxergando algo real. Eles não estão vendo mais uma farsa, eles não estão vendo aquilo que você não é, eles agora estão vendo aquilo que você é realmente. Você é um piedoso, você é alguém que está orando, você é alguém que está jejuando, você é alguém que está fazendo bem para o próximo. Mas Deus não está preocupado com a verdade agora diante dos homens. Deus está preocupado com o seu coração, porque Deus sabe que você ouvir isso do coração dos homens e da boca dos homens pode corromper seu coração e fazer com que você mais uma vez faça exatamente a coisa certa, mas para obter o louvor dos homens. E então, o que se espera do exemplo? Jesus diz: unja a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando. É a arte do ocultamento. Sabe aquela sensação? Eu preciso fazer, as pessoas precisam notar. Não, o que Jesus está dizendo é que elas não precisam notar, porque isso vai te proteger. O problema é que elas vão notar, porque é aquilo que Ele está dizendo lá desde o início. Todas as vezes que fizermos para o Senhor, elas vão notar, mas elas não vão nos enxergar. Elas vão enxergar o Senhor e vão glorificar a Deus. É esse tipo de igreja que Cristo espera hoje de nós. Uma igreja que possa oferecer um testemunho público, em que ela realmente seja piedosa, mas que em todo o tempo ela faça questão de ocultar toda e qualquer imagem que possa aparecer de uma igreja santa, maravilhosa, perfeita na terra, porque esta igreja sabe de quem ela é feita. Então Jesus diz que quem seguir esse exemplo vai ter uma recompensa. Observe o versículo de número 18, a parte B. E sim, ao seu Pai em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Eu havia dito no início do nosso sermão que ele não é sobre jejum, ele é sobre amor. E quando a gente ama alguém, a gente pode não ser lembrado por mais ninguém, mas jamais a gente aceitaria ser esquecido por quem a gente ama, por quem a gente venera. Por isso que o jejum é a prova, não da sua resistência, de que você é capaz de resistir à humilhação, mas é a prova do seu amor. Se o que realmente importa é o olhar e o prazer do Senhor em você. Jonas, me dá um exemplo. Eu te dou. Antes de jejuar e passar 40 dias jejuando, a Bíblia diz que Jesus foi batizado por João Batista. João chega a dizer: quem sou eu? Quem sou eu? E Jesus diz: não, a gente precisa fazer isso para que se cumpra a palavra do Senhor. É um Jesus em obediência. E todo servo de Deus em obediência, ele esconde o poder de Deus. Quem olharia para Jesus sendo batizado por João Batista e diria: Deus está entre nós? Cristo é o exemplo do auto-ocultamento. Deus é o exemplo dessa experiência de vivermos para a glória de Deus no ocultamento de nós mesmos.
João Batista sabia como ninguém que ele estava diante do maior de todos os exemplos. Por isso não resta a João Batista outra coisa senão convém que ele cresça e que eu diminua. Ele entende, sabe da dinâmica do reino de Deus, e a dinâmica do reino de Deus é essa dinâmica do desaparecimento. É a nossa luta hercúlea contra toda e qualquer força que vem dentro de nós para eternizarmos o nosso nome, não sermos esquecidos e sermos lembrados, porque parece que não ser lembrado é como se fosse furtado de nossos olhos a percepção da nossa própria existência. Não há coisa mais terrível nesse mundo do que ser desprezado por alguém. É melhor que alguém se vire contra você, é melhor que alguém xingue você, é melhor que alguém te empurre, mas a pior coisa do mundo é o desprezo de alguém. É como se precisássemos que o outro afirmasse a nossa existência para que a gente pudesse dizer: eu existo. Por isso ninguém suporta ser desprezado, ninguém suporta ser esquecido, ninguém suporta não ser lembrado. E é por isso que Deus está dizendo que só o amor a Deus pode fazer você lembrar do que Ele fez e você não consegue lembrar, do que Ele realizou e você não consegue ver diante de você, das obras que Ele sim fez e você não consegue enxergar, porque você só está preocupado com o que você faz, com o que as pessoas acham acerca do que você faz, com aquilo que você tem a apresentar e aquilo que os outros estão enxergando que você está apresentando. É só o amor de Deus que vai libertar você dessa experiência escravizadora de viver debaixo do jugo do olhar do outro. Me dirijo a você nessa manhã contra o maior de todos os demônios, a maior de todas as potestades, que é o seu pavor do outro, o seu temor do homem, lhe impede de provar a deliciosa experiência de ser acolhido e amado por um Deus que exibiu seu amor diante de todos na cruz por você. Jesus foi batizado. Talvez olhassem para ele, e se alguém dissesse que tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, diriam: não é possível, de Nazaré não pode vir coisa boa, não é possível. Mas pouco importa, se fariseus e escribas vão perseguir Jesus, se fariseus e escribas vão duvidar que Jesus é o Filho de Deus e o Messias, pouco importa se uma multidão vai gritar copiosamente: crucifica-o. A obsessão de Jesus, que deve ser imitada pelos apóstolos e por toda a igreja de toda a era, é a obsessão por ouvir, logo após a obra realizada, não o aplauso dos homens, não o aplauso das pessoas, não o aplauso de um pastor, não o aplauso de uma igreja, mas a voz de Deus que se abre nos céus dizendo: esse é meu filho amado, que me dá prazer. Será que você pode ouvir a voz de Deus e o calor e o poder afetuoso dessa voz, quando tudo que você faz é para retribuir esse grande amor de Jesus na cruz? Ah, o exemplo de Jesus. É claro que ele é o exemplo de quem jejua. É claro que ele é o exemplo de como eu e você deveríamos jejuar. Jesus não jejua em estádios. Jesus não jejua em auditórios superlotados. O jejum de Jesus é num deserto, onde está somente Deus e o diabo. Porque importa para Jesus que o Pai, que está em secreto, veja as suas obras. O que Jesus nos ensinou com a sua vida? Jesus nos ensinou, se por um lado a piedade exibicionista,
ela nos destrói, nos afasta do Evangelho, Jesus nos dá o exemplo e ao mesmo tempo a recompensa. E ao fazer isso, Jesus nos ensina que o Evangelho sempre será exibido pela igreja, num palco, todas as vezes que ela se ocultar em suas ações. Mas esse ocultamento só é possível se houver amor. Por isso a nossa discussão hoje não é se você consegue fazer um jejum de 3 dias ou de 40 dias. Não é que tipo de jejum você deve fazer para tratar com as verves do seu coração, da sua alma. Mas é o quanto você ama o teu Senhor. Toda a nossa discussão, toda a nossa reflexão, todo o nosso debruçar sobre as Escrituras é sempre sobre uma coisa: o amor de Deus. Porque não tem nada, absolutamente nada que possa convencer pecadores hoje aqui, neste lugar, a dobrar os seus joelhos diante do Senhor, senão o amor de Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo, é um Jesus na cruz que faz você se envergonhar quando você quer vanglória, quando você quer o louvor dos homens. É a cruz de Jesus que faz o crente se sentir envergonhado quando ele se vê vaidoso, orgulhoso, pretensioso. Por isso, o que tem que estar na sua frente? A cruz de Jesus o tempo todo. Porque todas as vezes que você vê a exibição desse teatro do amor de Deus, exibido da maneira mais extraordinária na cruz do Calvário, é essa exibição que faz você imitar o teu Senhor, que não buscou a recompensa dos homens, mas buscou a recompensa de Deus. O problema é que a recompensa dos homens às vezes implica a rejeição do Senhor. E às vezes a rejeição dos homens implica a recompensa do Senhor. Às vezes, você vai conseguir agradar Deus e homens, mas às vezes, ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. Agradar Deus e homens, ao mesmo tempo, é a coisa mais fácil dessa vida. O desafio maior é quando agradar a Deus implica desagradar o homem. Mas quem de nós reclamaria pela reputação diante de um Senhor, Criador dos céus e da terra, pendurado no madeiro, por amor de nós? Jonas, eu sou crente já faz tempo, mas eu sou uma farsa. Oh, meu irmão, como eu queria te dar um abraço agora. Como eu queria te dar um abraço agora, minha irmã. Porque se existe uma descoberta tremenda que pode acontecer na vida de um crente, é essa. Porque enquanto ele acha que virou crente, sabe aquela ideia? Não, o cara vira. Ah, você virou crente? Virei. Então, o cara quando vira crente, sabe, ele tem superpoderes agora. Né? Ele olha, ele tem visões. Né? Então, ele está munido de um ethos completamente... poderoso, até o dia que ele descobre, nas primeiras promessas que ele faz a Deus e começa a cair, ele diz: Senhor, eu sou uma farsa. Como me livrar disso? Não tem, meus irmãos, porque a vida com os homens é assim, e sempre será assim, uma farsa. Porque homem nenhum vai enxergar o teu coração. A Bíblia diz que somente Deus vê o coração do homem, mais ninguém. Entre nós, apenas a graça de Deus pode nos proteger de nossas próprias armadilhas. E é nesse amor
que nós encontramos tudo o que a gente precisa para nos humilharmos. Portanto, eu não estou dizendo para você não jejue. Eu estou dizendo para você nessa manhã, jejue. Mas entenda que jejum não é um motivo de glória. É o atestado da podridão do seu coração, da fraqueza da sua carne. É a prova viva que você mesmo constrói contra você mesmo. O jejum é a prova de que você precisa de Deus, de que você é um pecador e que não quer viver uma vida miserável. O jejum é a prova de que sem Deus a vida não vale a pena. De que o palco pode ser muito bonito e a plateia pode ser muito grande, mas se não estiver nela o Senhor, nada do que fizermos exibirá a glória de Deus. Exibirá apenas a poeira da nossa glória. Oremos.